Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo, espero que todos estejam bem. Hoje eu vou fazer um breve review da Bíblia de Estudo Conselheira da Sociedade Bíblica do Brasil, uma Bíblia que tem a linguagem Nova Almeida atualizada. Uma Bíblia que tem uma capa de couro simulado, né? Um couro PU, muito bonita. Uma Bíblia grossa, uma Bíblia parruda, preta, com o corte pintado de prata. Uma Bíblia grandona. Tô até com uma Shed do lado aqui. A Shed é uma Bíblia média. Vou colocar uma do lado da outra aqui só para vocês terem uma ideia do tamanho. Tamanho padrão de uma Bíblia de estudo grande. Não é maior que a Thompson, mas bate a Shed e bate umas outras que eu tenho aqui. Bem, vamos lá? Abrindo a Bíblia. Folha de guarda verde. Papel cartão. Muito bonito. Bíblia de Estudo Conselheira, acolhimento, reflexão e graça. Eu vou dar uma lida. Mais uma folha de rosto. Eu vou dar uma lida na apresentação dela aqui, só para vocês terem uma ideia do que se trata essa Bíblia. Ao longo de 14 anos, um grupo de psicólogos e psiquiatras cristãos se dedicou a utilizar seus olhos e ouvidos, treinados no contato diário com seus pacientes, para ler e comentar o texto da Bíblia. Nesse grupo, acreditamos que Deus poderia utilizar suas percepções dos elementos terapêuticos presentes nas Escrituras, bem como a identificação de tendências adoecedoras na vida humana, para promover saúde e salvação, através do maravilhoso amor de Deus. Assim nasceu este projeto. Este é, sem dúvida, o maior remédio para os nossos males, abrindo espaço para acolhimento, reflexão e graça. Recebemos, nessa tarefa, o apoio da Sociedade Bíblica do Brasil e do Corpo de Psicólogos e Psiquiatras Cristãos. Para que você tenha melhor proveito do conteúdo da Bíblia Conselheira, indicamos 2 caminhos, complementares entre si: os quadros explicativos e os comentários aos textos bíblicos. Os quadros explicativos se referem a situações ou assuntos do texto bíblico que receberam um desenvolvimento maior inclusive do que o relatado no capítulo bíblico a que eles remetem. Por exemplo, depressão, em Salmo 42, e Velha Aliança e Nova Aliança, Jó 1. Assim, para começar, sugerimos que você consulte o índice de quadros explicativos e escolha algum que mais lhe interessar. Pense nisso como um tratamento específico para alguma necessidade mais urgente. Leia também o texto bíblico próximo, comentado no rodapé. Já os comentários aos textos bíblicos se assemelham mais a um tratamento de fundo, que dia a dia vai nos fortalecendo e solidificando as bases da nossa vida e dos nossos relacionamentos com nós mesmos, com nossos semelhantes e especialmente com Deus. Sugerimos uma leitura da Bíblia com os comentários em um ritmo tranquilo, que possibilite refletir sobre o conteúdo, no máximo um capítulo por dia. Os comentários pretendem incentivar a escuta do texto sagrado inspirado pelo Espírito de Deus. Como a Bíblia é composta por muitos livros diferentes entre si, no início de cada um há uma breve introdução que poderá ajudar você a escolher por onde começar. A leitura da Bíblia é uma das melhores formas de nos aproximarmos de Deus, e a própria Bíblia garante que, ao querermos nos aproximar, Deus também se aproxima de nós, recompensando todo aquele que o buscar. Que esta aproximação, cada vez maior e melhor, aconteça na sua vida. É o nosso desejo e a nossa oração. Então, ela é uma Bíblia de estudo, tem estudos pertinentes à própria palavra, mas ela tem essa parte também de acolhimento, reflexão e graça. Tudo junto. É uma Bíblia, sinceridade, muito boa. Muito boa. Começando pelo papel Bíblia comum.
A gente tem aqui um índice de quadros, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um zoom aqui para melhorar a visibilidade para vocês. Bem, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Aqui eu tenho o índice de quadros em ordem alfabética, tá? É muita coisa. Realmente tem muitos quadros nessa Bíblia de estudos. E vai para cá. E tem muitos mesmo. Bastante. Muitos quadros. O índice dos quadros em ordem canônica, ou seja, dentro dos próprios livros aqui, ó, e capítulos, né? Ele já dá um quadro de estudo para vocês. E vai aquele monte de estudos. Aí a gente tem aqui a apresentação, a Nova Almeida atualizada. E aqui já começa o Antigo Testamento. Aqui a gente tem um mapa, relevo da Palestina, e aqui a gente tem um esboço do livro de Gênesis. Ela tem essa temática meio esverdeada, né? Uma Bíblia bem bonita. Aqui a gente já tem um estudo. Abrindo a Bíblia, um quadro, né? E aqui a gente já tem o texto bíblico. No princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Bem, primeiro estudinho aqui, ó. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Olha o tamanho disto. Então, realmente, um estudo bem grande aqui. Eu separei algo que eu achei interessante no livro de Eclesiastes. Tá? A Bíblia inteira ela vai correndo assim, tá? Ela tem as notas de estudo da Bíblia em si, tá? Em verde mais claro aqui embaixo. E na parte de cima tem aqueles quadros que estão naquele índice do começo da Bíblia. Então eu vou dar uma lida em Eclesiastes 9 e depois tem um quadro logo na sequência aqui que é um que se chama Variações da Nossa Percepção. Então vamos dar uma lida rapidinha nele aqui só para vocês terem uma ideia como é que funciona realmente. Bem, a palavra em si, Eclesiastes 9, tudo acontece igualmente com todos. Tenho refletido sobre todas estas coisas para chegar à seguinte conclusão. Os justos e os sábios, com os seus feitos, estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está na sua espera, isso ninguém sabe. Ninguém sabe o que vai acontecer. Tudo acontece igualmente com todos. O mesmo acontece com o justo e com o ímpio, com o bom e com o mal, com o puro e com o impuro, com o que oferece sacrifícios e com o que não os oferece, com o bom e com o pecador, tanto com o que faz juramentos com aquele que tem medo de fazê-los. Este é o mal que há em tudo o que se faz debaixo do sol. A mesma coisa acontece com todos. Também o coração das pessoas está cheio de maldade, está cheio de loucura enquanto elas vivem. Depois, rumo aos mortos. Para aquele que está entre os vivos a esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada e não têm nenhuma recompensa a receber. Porque a memória deles jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja para eles já não existe mais. Eles estão afastados para sempre de tudo o que se faz debaixo do sol. Portanto, vá e coma com alegria o seu pão e beba com prazer o seu vinho, pois Deus já se agradou
do que você faz. Que as suas vestes sejam sempre brancas e que nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Aproveite a vida com a mulher que você ama, todos os dias dessa vida fugaz que Deus lhe deu debaixo do sol. Porque esta é a parte que lhe cabe nesta vida pelo trabalho com que você se afadigou debaixo do sol. Tudo que vier às suas mãos para fazer, faça-o conforme as suas forças, porque na sepultura, que é para onde você vai, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Trabalho sem recompensa. Vi ainda debaixo do sol que os mais rápidos nem sempre ganham a corrida, que os mais fortes nem sempre vencem a batalha, que os sábios nem sempre têm pão, que os prudentes nem sempre têm riqueza, que os inteligentes nem sempre são honrados, mas que tudo depende do tempo e do acaso, pois ninguém sabe a sua hora, assim como os peixes que são apanhados na rede traiçoeira e como os pássaros que são pegos na armadilha, assim também os filhos dos homens se enredam no tempo da calamidade, quando esta cai de repente sobre eles. Exemplo que ilustra esta verdade. Também vi neste exemplo de sabedoria debaixo do sol, que me pareceu excelente. Havia uma pequena cidade onde moravam poucos homens. Um rei poderoso atacou a cidade, sitiou-a e levantou contra ela grandes rampas de ataque. Nessa cidade se encontrava um homem pobre e sábio, que poderia ter livrado a cidade com a sua sabedoria. No entanto, ninguém se lembrou daquele pobre. Então eu concluí que a sabedoria é melhor do que a força, mesmo que a sabedoria do pobre seja desprezada, e as suas palavras não sejam ouvidas. As palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Aqui, à esquerda, variações da nossa percepção. Ela trata exatamente de Eclesiastes 9, está aqui no cantinho, tá vendo? Um estudo com relação a esse capítulo. Então nós vamos dar uma lida aqui para entender como que é esse estudinho feito aqui. Notamos que o pregador de Eclesiastes faz um malabarismo entre seus vários questionamentos e observações ao longo de seu texto. A grande diversidade de opiniões sobre o livro revela que também nós, leitores, estamos sob influência de variadas correntes. Para alguns, o livro retrata o tédio decorrente da mesmice e rotina enfadonha de quem não consegue enxergar nada além do concreto imediato. Para outros, trata-se de um equilíbrio extremamente refinado entre a dependência de Deus e a escolha de caminhos de ação que fazemos. O pensador pessimista projeta sua negatividade generalizando suas observações a partir de certo conjunto de fatos. O otimista enxergará grandes possibilidades por entre as mesmas observações. Nossos preconceitos sobre as pessoas atrairá ou afastará nossa atenção do que elas têm a dizer. Está em Eclesiastes 9, 14 e 15. Sabe-se hoje o quanto nossas percepções e análises dos fatos dependem também do universo pesquisado e que serve de base para as generalizações. Também o estado mental da pessoa filtra e molda a realidade segundo suas emoções e sentimentos inconscientes. Todos experimentamos mudanças de humor e nos casos mais intensos, como no transtorno bipolar, os sentimentos e ideias expressos retratarão a polaridade dominante, seja depressiva ou a hiperativa, até que inverta o ciclo.
Numa perspectiva meramente materialista ou naturalista, sem levar em conta a participação de Deus, ficaríamos num beco sem saída quanto ao sentido da vida, num questionamento sem fim. A mensagem religiosa em si é a afirmação de que há um sentido espiritual que responde às inquietações íntimas e atende às necessidades da nossa condição humana. Mesmo nas condições mais extremas de solidão, enfermidade e sofrimento. Quem contempla a Deus pode transcender todo vazio ao discernir a suprema e bem-aventurada realidade que nos chega pela fé. Aí ela nos conduz a um outro quadro, tá? Veja também o quadro A Esperança da Memória, na página 1282. Bem, essa Bíblia, vamos dar uma olhada numa nota de estudo, só para a gente tentar entender como que é o estudo dela aqui, tá? Ó. Bem, o versículo 1, tenho refletido sobre todas estas coisas para chegar à seguinte conclusão: os justos e os sábios, com seus feitos, estão nas mãos de Deus, e se é amor ou se é ódio que está à sua espera, isso ninguém sabe. Ninguém sabe o que vai acontecer. Versículo 1, 9:1, né? Então nós vamos lá. 9:1 a 3 aqui, tá? 9:1 a 3, seus feitos estão nas mãos de Deus. O livro, tal como um avião que vai chegando ao seu destino, começa a preparar seu final. O sábio desfaz toda e qualquer pretensão do ser humano de controlar a realidade ou de manipular a Deus com promessas, juramentos ou qualquer outro esforço para merecer a graça divina. Daqui até o fecho de 12:8, o pregador se esforça para demonstrar, apesar de tantos paradoxos impossíveis de compreender, como a sabedoria ainda é muito superior à tolice. Para começar, Deus é soberano e as pessoas nada podem fazer a respeito dos desígnios divinos, sejam eles a favor ou contra elas. Veja o quadro Variações da Nossa Percepção, que é exatamente aquele que eu fui, na página 1064. É essa mesma, tá vendo? Ele conduz a gente para o quadro de estudo. Mas é uma Bíblia muito boa, realmente muito boa. Linguagem fácil, NAA, notas de estudo boas, os quadros de estudo também são muito legais. Os livros, como eu falei, tem uma introdução, letra de bom tamanho. As letras das notas aqui embaixo, elas são um tom verde mais claro, né? Atrapalha um pouquinho para a gente enxergar, mas nada assim que não dê para ler, tá? Ela é uma Bíblia de estudo que não tem mapas, tá? Ela tem mapas no meio do texto, né? Um ou outro mapa no meio do texto. Aqui atrás, no final de Apocalipse, pesquisa por assuntos. Vamos supor, você quer consultar alguma coisa com relação... Vamos ver aqui, algo interessante. Morte. A gente tem todas essas notas aqui relacionadas à morte. Então vamos escolher uma aqui. Provérbios 1:10. Vamos lá dar uma olhada? E tem Eclesiastes também aqui, ó. Então Provérbios 1:10. Vamos dar uma olhadinha. Salmos. Provérbios. Provérbios 1:10. Cadê? É isso mesmo? Aqui, Provérbios 1:10. Meu filho, se os pecadores quiserem seduzir você, não consinta. Talvez eles digam, venham conosco, vamos preparar uma emboscada para matar alguém. Vamos espreitar os inocentes ainda que sem motivo. Vamos engoli-los vivos, como o mundo dos mortos.
e inteiros como os que descem ao abismo. Acharemos todo tipo de bens preciosos, encheremos a nossa casa de despojos. Junte-se a nós, teremos todos uma só bolsa. Meu filho, não se ponha a caminho com eles. Fique com os seus pés longe das suas veredas, porque os pés deles correm para o mal, a se apressarem a derramar sangue. E por aí vai, gente. Bem, tô chegando no fim do vídeo aqui, que já deu uma alongada. Que Deus abençoe a todos. Que vocês tenham uma boa noite.